E eu entendo que essa é uma possibilidade concreta de nós, a partir desta regra, construirmos uma base fiscal sólida para o Estado brasileiro. É disso que se trata, a partir dessa regra. Então, o nosso trabalho, eu diria que começa hoje. Ele não termina hoje, ele começa hoje. Vai ser muito exigente, é uma agenda exigente, porque nós vamos ter que explicar muita coisa sobre o nosso passado, para a gente dar um passo na direção do futuro, mas ninguém aqui está cansado, ninguém aqui está indisposto, está todo mundo a fim de resolver isso definitivamente. Porque a hora que resolver, nós vamos ver um horizonte de desenvolvimento econômico e social no Brasil, como a gente já verificou um dia, mas quem sabe com uma possibilidade de que ele seja mais durável, um ciclo mais durável de desenvolvimento para o país. E o novo arcabouço fiscal? No Terraço Cast de número 365. A vinheta inicial é um trecho do anúncio do Haddad, ministro da Fazenda, do arcabouço fiscal em 30 de março de 2023. Tem uma conexão, não só por exemplo, mas porque tem fluxo de capital, né? Então, se os estrangeiros estão vendo que está tudo meio nebuloso, não trazem dinheiro para cá, e tem uma regra no Brasil que é muito simples. O dinheiro do estrangeiro está entrando, a bolsa sobe. O dinheiro está saindo, a bolsa cai. I'm still cautious, but with a little bit more hope than I had before. Soft landing says a triumph of hope over experience, but sometimes hope does triumph over experience. Brasil, mundo, economia, política e o que for relevante para você. Isso é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da madrugada, isso mesmo, você ouviu do dia 31 de março de 2023, uma sexta-feira, em Ourinhos, para o 365 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Quem me acompanha neste é o trio mais amado do Brasil. Vamos a elas. E aí, Raquel de Sá. Alô, alô, terraceiros e terraceiras. Como vocês vão? Aqui quem fala é ela, não tem erro, a mulher do tempo sem tempo. Olha, o tempo ultimamente tem estado agradável, bastante quente. Mas, eu não posso reclamar do calor, porque eu gosto do calor, eu espero que esse calor continue ali, que eu dei aquela sorte da semana passada, eu conversei com São Pedro e tal, ele falou que tem umas pessoas precisando de sorte também, ali tem uns outros casamentos rolando, tem umas paradas, que a gente tem que pensar, mas enfim, tomara que todo mundo dê sorte e chova onde querem que chova e faça sol onde querem que faça sol. É isso, gente, tô nesse mood, vamos pedir pra São Pedro ser legal com todo mundo, que é isso, pessoal? Um sol pra cada um. Também ela, que estaria de férias, mas conseguiu uma participação aqui no 365. Renata Couto, nossa correspondente internacional. Oi, Caio. Oi, Raquel. Oi, Fernanda. Oi, amigos terraceiros. Tudo bem com vocês? Aqui é a Renata, como sempre, trazendo o boletim internacional, mas dessa vez eu tô falando diretamente de São Paulo, mais precisamente aqui do bairro da Vila Madalena. E então eu aproveito para pedir desculpas para vocês, porque hoje, dessa vez, vai ser difícil gravar em silêncio. Peço desculpas pro Farofinha, que é o nosso editor também, porque vai ficar uma bagunça, um barulho de balada aqui em volta, Vila Madalena, não sei se vocês sabem, não tem jeito, concentração dos bares, botecos de São Paulo. Inclusive aqui bem na frente do prédio que eu aluguei, tá tendo um bar novo da Heineken que tá inaugurando, então eu acompanhei aí o final da construção essa semana, um barulhinho gostoso, então vocês vão ouvir aqui atrás uma mistura muito alegre de barulho de balada com barulho de construção, tá bom? E fechando o trio mais amado do Brasil, Fernanda Mello. Fala, Fernanda, tudo bem? E aí, meus amigos do Terraço Cast, tudo bem com vocês? Um prazer estar aqui com Caio, Renata e Raquel novamente. Bora falar de tecnologia. Vamos ao 365. Raquel, falaram que teríamos a apresentação do novo arcabouço fiscal até abril e no finalzinho de março vimos isso acontecer. O que temos até então?
Pois é, Caio Augusto e ouvintes, né? Finalmente tivemos aqui mais um capítulo da nossa novela preferida, O Brasil e o Fiscal. Fazia tempo que a gente não falava dela, né? Fazia tempo a gente estava aqui falando da gringa, falando do que estava acontecendo, né? Falando lá dos bancos, falando da decisão do Copom, falando da ata. E, gente, aconteceu muita coisa essa semana, inclusive relacionado ao Brasil e ao Fiscal, né? A nossa novela preferida. Veio primeiro, né? No começo da semana veio a ata do Copom, né? Que foi aquele documento detalhado ali, onde o Banco Central conta mais, né? Assim, fale mais sobre isso, Banco Central. E aí ele conta um pouco mais sobre o que, né? Como foi a sua decisão, o que baseou a decisão deles, né? E aí parece que faz tanto tempo, gente, mas faz 2 dias só que eu li essa ata. Mas o que a ata, ela trouxe, né? Foi um recado, continuou um recado duro, mas eu confesso que eu achei muito chique. Eu achei a ata chique, achei elegante, né? Seu Campos Neto e seus colegas ali arrasaram, né? Eu acho que foi uma ata muito didática, então isso é bem legal. Podem falar o que for dessa diretoria do Banco Central, mas eu acho que assim, há um tempo já, né? A última diretoria também foi assim, os últimos presidentes, mas que passaram a falar português, né? Nas comunicações, porque era um economês bizarro, Celino, não entendia abobrinha nenhuma, e eles estão evoluindo cada vez mais. E eu acho que essa ata foi feito ali um esforço de ser bastante claro, sem chamar um interlocutor de ignorante, né? Mas foi uma ata bastante clara ali que explicou o quê? Que as expectativas de inflação são muito importantes para o controle inflacionário. Então ele passou alguns recados, né? Falou, olha, basicamente é isso, o mundo tá mais complicado mesmo, teve essa questão aí dos bancos, né? A gente tem que ficar de olho. Falou mais ou menos ali o que eu falei para vocês a semana passada, né? O pessoal ali entre a cruz e a espada, né? Então eles trouxeram bem essa reflexão e falaram aquilo que até o Fed falou, né? Que ele entende, né, Banco Central entende que tem instrumentos macroprudenciais, ou seja, outros instrumentos além da taxa de juros que ele pode controlar potenciais efeitos aqui no Brasil dessa crise. Mas que mais que ele trouxe, né? Mudando aqui um pouco de assunto, entrando um pouco na nossa novela, ele falou que, assim, tem momentos de... Quando a inflação tá muito alta, você tem algumas fases do processo de desinflação. O primeiro, e que é o que já aconteceu, foi muito relacionado aos choques de oferta. Então foram aqueles desequilíbrios causados pela pandemia, etc. Esses choques, eles normalizaram. E essa primeira pernada de desinflação, ela já aconteceu aqui no Brasil de maneira bem sucedida, tanto que a gente reduziu aí a inflação de 12% no meio do ano passado para um pouquinho acima de 5%, né, nesse momento, no acumulado em 12 meses. Só que tem a segunda pernada de desinflação, que é bastante importante, é que ainda não aconteceu, que é a pernada ali que é mais relacionada à demanda e também à disseminação de inflação. Então, assim, aquela inflação, poxa, a inflação tava ali se espalhando pela economia, pelos bens, por conta do choque de oferta, e aí começou a passar para serviços, a demanda ainda aquecida, o mercado de trabalho por aqui tá começando a perder força, mas ainda tá aquecido também, tá? Não é só coisa de país rico. Aqui a gente também tava com patamares de desemprego historicamente baixos. E tem uma questão super importante nessa segunda pernada do processo desinflacionário, que são as expectativas. Principalmente nesse momento, as expectativas são super importantes, que é aquela velha história que eu sempre trago aqui. E se você acha que tudo vai continuar subindo de preço, você já antecipa o seu, e é isso, né? Eu sei que a gente, inclusive, fez aqui um episódio especial sobre isso, né? A Fê trouxe aqui e tudo mais. Então, o Banco Central, ele trouxe essa reflexão. E ele reconheceu que a reoneração dos combustíveis e tal, aquilo foi importante para reduzir as incertezas fiscais, mas também disse que a mera apresentação do arcabouço fiscal não tinha uma relação direta e imediata, né? Direta até tem, mas não tinha uma relação, assim, mecânica com a redução dos juros. Não é assim, apresentou o arcabouço fiscal e reduziu os juros. Não é assim, né? Então, o arcabouço fiscal, ele é uma condição para que aquilo que bate na inflação efetivamente melhore. É a precificação dos ativos. Então, a gente tem lá os juros de longo prazo, também o canal do câmbio e um canal importantíssimo que é o das expectativas. Então, vocês estão vendo onde eu vou chegar, gente. E aí, o que acontece? O arcabouço foi, né? O tal do arcabouço foi apresentado hoje, nesse momento, enquanto eu falo aqui nesse podcast. Por isso que meu dia foi um caos na Terra. O que é o tal do arcabouço? É um conjunto de regras. Nesse momento não vai precisar haver uma mudança de regra constitucional, porque a ideia é que essa regra substitua a lei do teto de gastos, só que, olha o pulo do gato. Não precisa ser uma mudança constitucional, porque a PEC da transição, no ano passado, já incluiu que o Congresso deveria aprovar, o governo enviar, uma nova regra fiscal para substituir o teto de gastos até agosto desse ano. Então, já foi ali a pernada que tinha que passar pela Constituição, já foi, né? Então, ela não precisa ser uma aprovação aí constitucional.
o que até ajuda um pouco no processo aí, né? Ajuda bastante, na verdade, no processo de aprovação no Congresso. E aí, o que foi proposto nessa nova regra fiscal? Basicamente assim, ao invés de ser que nem o teto de gastos, que era um controle das despesas por meio da variação da inflação, então o teto de gastos era bem simples de entender. Era assim, olha, as despesas totais do governo vão crescer de acordo com a inflação do ano anterior. Ou seja, um congelamento em termos reais. Ah, mas tem saúde, educação, tá congelando. Não, na verdade, o teto de gastos, ele congelava, né, enquanto ele era vigente, né, as despesas totais. Então, podia mudar um ou outro, desde que o total seguisse o mesmo. Só que a nossa classe política não quis fazer essa escolha de diminuir nenhuma despesa para aumentar outra, e assim foi. E aí, o que a gente teve foi, né, uma série de furos no teto, e mudanças, e blá, 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 aquela história toda que a gente já sabe. E aí, essa nova regra, o que tá propondo? Olha, vamos ter também uma regra de despesas, mas ela vai crescer anualmente acima da inflação. Então, todo ano vai ter um crescimento de despesas acima da inflação, um crescimento real, só que ele vai ser limitado pelo aumento da arrecadação, né, das receitas do governo. Então, né, grosso modo, a gente diz aqui, quanto mais o governo arrecadar, mais ele vai poder gastar. Só que não proporcional, né? Então, a regra é assim, se as receitas subirem em termos reais, sei lá, 10, né? As despesas só vão poder subir 70% desses 10, só vão poder subir, né, 7. Então, a gente vai ter aí uma despesa real que cresce, né, uma despesa que cresce em termos reais, de acordo com a arrecadação, mas proporcionalmente menos, ok? Poxa, parece uma regra interessante, tem algumas outras, né, alguns outros detalhes, né, um deles é, por exemplo, que não vai ter outra despesa excetuada dessa regra, né? Ou seja, fora da regra, vão ser só as despesas que já eram fora da regra, como o Fundeb, né? Não vai ter mais despesa saindo. Tem um outro detalhe, a meta de resultado primário, né? Que é a diferença entre receitas e despesas do governo, ela passa a ter uma banda, que nem tem na meta de inflação, né? Que tem um teto, né? Um limite para cima e um limite para baixo. Isso também vai existir para a meta do primário, né? Acho muito difícil que a gente, né, alcance ali uma meta assim, não, estamos melhores ainda do que a meta, né? Olha que legal, tal, tem aqui para acomodar essa melhora fiscal que a gente teve, acho improvável, mas enfim, tá ali, né, para acomodar eventuais choques, né? Então, essa banda vai ser de 0,25% do PIB para cima e para baixo. Até aí, tá certo, faz sentido, né? Que bom, uma regra para as despesas, era o que muita gente tava com medo, tava achando que ia ser uma regra que não ia pegar as despesas, que ia ser só de receita, ou ia ser pelo PIB per capita, né? Não foi nada disso, afastou esses temores, mas tem uns desafios, né, que basicamente indica que a conta não fecha. O principal deles são os parâmetros utilizados. Então, como o governo colocou uma meta muito ambiciosa para o resultado primário, estão dizendo que vai alcançar um superávit primário já no ano que vem, né, ou seja, resultado no azul e que vai diminuir a dívida, ele é bastante ambicioso, né? Isso significa que as despesas, como as despesas já estão numa trajetória de alta, quer dizer que as receitas vão crescer bastante, a ponto de que 70%, só com um aumento de 70% delas, a gente vai conseguir um resultado no azul, né? Então, assim, as despesas vão crescer, mas as receitas vão crescer mais ainda, capaz de levar o resultado para o azul no ano que vem e reverter a trajetória de elevação da dívida. Parece maravilhoso, parece. Porém, como é que você vai garantir esse crescimento de receitas, né? Quando a gente coloca ali nos parâmetros, mesmo usando os próprios parâmetros do governo, tá ali do Ministério da Fazenda, da SPE, não chega nisso não. E aí que tá o pulo do gato. Provavelmente vai ter que haver uma elevação de tributos. Aí o nosso ministro deixou muito claro, não vai ter criação de novo imposto, falou que não ia criar CPMF, mas falou que os ricos iam pagar mais, né? E não ficou claro o que é isso, o que é o rico, falou muita gente que não paga imposto, não ficou claro. Então, assim, pelas contas, tem 150 bilhões de reais que tem que surgir de algum lugar para, seguindo os próprios parâmetros do Ministério da Fazenda, levar a receita, colocando ali as regrinhas, fazer com que o resultado chegue no azul. Então, seguimos no aguardo aí, de onde vai vir esses 150 bilhões. Então, é difícil dizer assim, a regra foi boa, a regra foi ruim. A regra em si não é ruim, tá? Faz sentido, é bem em linha com padrões, né, com boas práticas internacionais. Tem uma regra para despesa, a despesa cresce com a receita menor, não é mais, então não dá para você superestimar a receita como sempre era feito, porque ela reflete a receita passada. Também tem a pergunta de, poxa, se ela reflete a receita passada, né, tem muitas vezes que tem receitas extraordinárias no passado, que você vai basear nesse aumento e crescer sua despesa
despesa. Só que aí pra frente, a sua receita não vai continuar crescendo dessa maneira. Porque teve um aumento extraordinário, por exemplo, como o aumento que teve o ano passado, muito por conta de dividendos, né? E royalties relacionados à alta, principalmente do petróleo, mas também de outras commodities, né? Principalmente minerais. Então, assim, tem alguns furinhos aí, né? Na regra, mas pelo menos ela existe. Então, assim, só a existência dela, né? Já reduziu bastante a incerteza ali, a bolsa foi bem, o dólar caiu e tal, então isso é bom. Mas todo mundo vai continuar fazendo conta e não foi assim a salvação da pátria. É uma regra que vai depender muito de muita coisa, né? E que provavelmente está escondendo uma partezinha da história, que é algum aumento na tributação. Verdade, fazia um tempo que não tínhamos um capítulo específico da novela O Brasil Fiscal, apesar de termos permeado esse assunto diversas vezes em outros episódios. E de fato a semana foi emocionante. Ata do Copom dizendo que o esforço dos juros pode ser ainda maior se as coisas piorarem na inflação, inclusive, né, reforçando a mensagem nessa ata de que a origem dessa inflação seria majoritariamente determinada pela demanda, e uns dias depois o anúncio do novo arcabouço. Esperava-se que teríamos o texto com todos os aspectos técnicos do novo conjunto de regras, mas tivemos por enquanto apenas uma apresentação comentada feita pela equipe econômica. Ainda estamos aguardando esses detalhes, mas desde já vale pensarmos em alguns pontos. Em primeiro lugar, esse arcabouço é a proposta inicial, não o que vai acontecer. Dentro do jogo democrático é assim que funciona. Muitas pessoas que nos representam irão opinar, direcionar, trazer suas contribuições. Então, o texto, independente do que tiver na mesa, ele vai passar por alterações, né? É meio óbvio isso, mas é sempre importante de relembrar para não virar aquele negócio assim, o governo anunciou, então é isso que vai acontecer. Vamos com calma, não é assim que funciona. Em segundo lugar, com sorte, essa regra começará a valer em 2024. Esse ano a gente ainda está sob o teto, mas aquele que foi ampliado pela PEC da transição no final do ano passado. Em terceiro lugar, sim, há mais realismo em tratar que ganhos reais aconteçam no avanço das despesas, e é interessante que isso tenha como base a variação passada de receita e não a estimada, porque isso de fato ajuda a ancorar as expectativas. Isso até o pessoal da Arco Advice estava fazendo monitoramento com alguns investidores estrangeiros e comentaram isso. No momento do anúncio desse novo conjunto de regras, comentaram pelo Twitter que essa era uma preocupação, porque em outros conjuntos de regras fiscais e tudo mais, era sempre algo na seguinte direção: vamos levar em consideração as receitas que teremos no próximo período e tudo mais. Então, para que fossem aumentadas as despesas, bastava você colocar uma receita superestimada, né? Olha, deve arrecadar, 100, mas aí coloca aí que vai arrecadar 120, porque a despesa consegue variar em função desse adicional. Mas e se essa receita não acontecer? Não tem problema, já encaixou a despesa. Mas não, desse conjunto de regras, pelo menos do que foi anunciado até agora, é em função de receitas passadas, aí, né, até meio do ano, julho de um ano, junho do outro ano. Por outro lado, esse modo, como foi anunciado, aponta para uma situação em que as despesas apenas crescem, entre 0,6% a 2,5%, mas sempre com esse ganho real, o que faz com que se conte com uma receita que precise sempre aumentar na prática. E, pelo menos com o que temos até agora, pouco se falou sobre a contenção desse avanço de receitas ou, eventualmente, aí de cortes de gastos. Em termos práticos, são muitas as perguntas que serão respondidas com a divulgação do plano em si, né? Divulgação essa que possivelmente já vai ter ocorrido quando esse episódio ir ao ar, ou muito provavelmente quando você estiver ouvindo ele, mas não aconteceu até o momento em que essa ancoragem é realizada. Esperamos sinceramente que a disposição apontada na vinheta inicial exista, porque tanto para articular essa nova regra, ou conjunto de regras, que vocês preferirem, quanto para todos os aspectos que façam com que ela se torne uma realidade, tanto pelo lado da receita adicional, quanto dos gatilhos de restrição de avanço dessa receita em casos excessivos, não tem missão fácil. E como você que nos acompanha semanalmente bem sabe, o ambiente também não é favorável, nem doméstica, nem externamente, ao menos no que tange a economia. Na política, aí já vai depender da capacidade de articulação do governo. Será
que vão conseguir entregar mesmo com tantos Cs no caminho? Verdade seja dita, ancoramento de expectativas acontece mesmo quando algo é colocado na mesa, aprovado e de fato perseguido. No caso dessa regra, se tudo der muito certo, ela é aprovada em 2023, começa a valer em 2024 e só em meados de 2025 vamos ter mais firmeza sobre a sua credibilidade ou fragilidade. Existe um lugar no qual você encontra todas as contas oficiais do Terraço Econômico. Essa é a nossa Linktree. YouTube, LinkedIn, Facebook, Telegram, Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok e Hello estão disponíveis lá. Além disso, você também encontra oportunidades de nossos parceiros, o curso Python para o Condado, no qual você aprende programação, e o link para abrir sua conta na Nomad. Abra com o cupom TERRACO20, tudo em maiúsculo, para ganhar até $20 na sua primeira remessa de câmbio. E, para finalizar, lá você também encontra nossos e-books, 10 motivos para aprender mais sobre economia hoje e Projeto Nobel, com artigos sobre todos os anos do Nobel de Economia entre 1969 e 2022. Ambos de graça. Baixe agora mesmo. Não deixe também de seguir as pessoas que participam dos episódios do Terraço Cast e se dedicam semanalmente a trazer as análises que você ouve aqui conosco. Renata, traga para nós o Boletim Internacional. Então vamos lá, o nosso primeiro assunto, né, foi a aceitação, né, a Finlândia vai passar a fazer parte da OTAN, né, a ideia era que a Finlândia e a Suécia entrassem ao mesmo tempo, mas isso acabou não acontecendo porque dois países, a Turquia e a Hungria, por enquanto, pelo menos, bloquearam a aceitação da Suécia. Então, né, para você ser aceito na OTAN, todos os países membros têm que aprovar pelos seus congressos, né, no caso da Finlândia, estava faltando só a Turquia, e a Turquia aí uma sessão longa no Congresso que varou à noite, né, na Turquia, acabou aprovando a aceitação da Finlândia, mas não da Suécia. A principal motivação para não entrar a Suécia na OTAN, no caso da Turquia, né, pelo menos o que o Erdogan fala, né, é que a Suécia ainda é um refúgio, né, de muitos rebeldes curdos. E como o Erdogan está querendo, né, está tentando ser reeleito ainda esse ano, vai ter eleição na Turquia, existe essa questão, né, os curdos são uma grande popularidade, né, tem esse conflito dos curdos com os turcos, e para evitar que ele perca popularidade, o Erdogan acabou não aceitando, né, não pedindo a aceitação da Suécia, por conta desse grande número aí de rebeldes curdos que moram aí na Suécia. Então ele diz que a Suécia não é seguro o suficiente, a alegação é que esses curdos podem ser terroristas, então não vale a pena você aí ser aliado estratégico militar, né, na OTAN, de um país aí que, digamos que é refúgio de terroristas curdos. Então essa foi pelo menos a alegação que a Turquia deu para não aceitar. A Suécia, no caso da Hungria, é mais ou menos a mesma coisa, né? Existe aí o Orbán, que é o presidente da Hungria, ele é bastante próximo, né, do Vladimir Putin, né? Então são países aí que tem essa extrema-direita, digamos assim, governando, então muito próximo ao presidente da Rússia, o Vladimir Putin. Então, por conta disso, a Hungria também acabou não aceitando, né, não dando aval para a entrada da Suécia na OTAN. Então, mas a Finlândia foi aceita, isso é uma notícia muito importante para a OTAN e para o Oeste, né, para o Ocidente, digamos assim, contra a Rússia. A Finlândia, como vocês sabem, faz fronteira com a Rússia, então isso acaba ajudando muito, né, em termos de estratégia, de você conseguir, né, ter mais acesso à fronteira. Então você tem toda uma inteligência na Finlândia que está ali, né, fazendo uma fronteira enorme com a Rússia. Então isso é uma vitória importante aí para o Ocidente. Fora isso, a Finlândia também tem uma força militar bastante importante. Eles não têm um número muito grande de militares na ativa, mas eles conseguem aí mobilizar um grande número de reservistas se for necessário num momento de guerra. Então isso também é uma coisa importante, né? Você tem ali bem na fronteira com a Rússia não só uma questão de localização estratégica, de inteligência, de você saber o que está acontecendo na fronteira, mas também um poder militar aí bastante relevante em relação à Finlândia. É claro que a Suécia também teria isso, né? Para o Ocidente, o ideal era que os dois países fossem aceitos, mas a aceitação da Finlândia é uma vitória para os Estados Unidos, para o Ocidente, nessa pressão contra a Rússia de Vladimir Putin. Então, isso saiu nessa terça-feira, né, no dia 30. Então, a gente tem essa notícia importante para dar para vocês. Eu não queria deixar de falar da entrada da Finlândia na OTAN.
A segunda notícia bombástica aí do final do dia foi o indiciamento do ex-presidente Donald Trump. Ele tem uma série de processos que estão correndo contra ele, né? Eu já comentei aqui com vocês algumas vezes. A principal acusação do Trump é a questão da invasão do Capitólio, né? O quanto que ele estimulou a participação dele na invasão do Capitólio. Você tem problemas também de impostos, você tem também, né, toda a questão de ele ter ido contra o sistema eleitoral, né? Questionado as urnas, isso também está em processo, mas ele foi indiciado pelaquela questão da atriz pornô, a Stormy Daniels, por ele ter tentado comprar o silêncio dela durante a eleição de 2016 em que ele foi eleito, né? Na verdade, assim, ele teve essa relação extraconjugal com essa atriz pornô e ele foi subornar ela para que ela não viesse a público e contasse sobre essa relação extraconjugal. Esse pagamento nos Estados Unidos nem seria ilegal. O problema foi que, como ele estava tentando comprar o silêncio, né, na verdade ele tentou esconder. Então ele colocou como se ele estivesse pagando o advogado dele, né, que é o Michael Cohen, e o advogado é que pagou essa atriz pornô. Então o fato dele, durante a campanha, ter escondido isso, né, ter tentado fraudar esse pagamento utilizando aí o advogado, então ele colocou o pagamento, registrou o pagamento como se fosse honorários advocatícios, e o advogado foi lá e comprou o silêncio dessa atriz pornô. Então isso é ilegal por tentar, né, fraudar, esconder uma informação, digamos assim, relevante para a opinião pública americana, e por conta disso foi formado um júri em Nova York que acabou aceitando o indiciamento dele. Isso significa que o Trump ele vai ser chamado, né, na delegacia, vai ter acolhidas digitais, ele vai tirar fotografia, né, que a gente vê nos filmes americanos, né, toca o piano lá, tira a fotografia, o mugshot. Ele pode, inclusive, ser algemado, principalmente, né, eu não acredito que isso aconteça, mas se ele resistir à prisão, alguma coisa, ele pode até ser algemado. Vai ouvir lá, né, o Miranda Act, que a gente também vê nos filmes, né, você tem direito a permanecer em silêncio, você tem direito a consultar um advogado, mas é isso aí, né. E essa é uma decisão histórica nos Estados Unidos, né, é a primeira vez que um ex-presidente é indiciado criminalmente, e não significa que ele já foi condenado, né? Significa que o júri já tem provas suficientes ou já tem, né, informações fortes suficientes para abrir um processo, né? Ele é um réu de um processo, passará a ser réu de um processo, ele ainda não foi condenado, ele vai ser julgado, mas assim, a gente já tem fortes indícios de que ele seria culpado, então por isso que ele foi indiciado, e aí corre o processo que vai decidir se ele é culpado ou inocente. Mas mesmo assim, né, então não é uma decisão final, mas é a primeira vez que isso acontece nos Estados Unidos, é claramente que isso, mesmo que ele não for para a cadeia, existe uma chance dele se tornar inelegível, ou de qualquer maneira ter um impacto importante na popularidade dele, porque a gente sabe, como vocês sabem, a corrida eleitoral americana meio que já está começando, né? O Trump já colocou a candidatura dele para ser presidente dos Estados Unidos novamente nas eleições do ano que vem, e isso pode ter aí um impacto importante nas eleições, né? Na imagem dele, na imagem do Partido Republicano. A gente tem falado aqui, né, de eleições, ele tem um grande concorrente aí, que é o governador da Flórida, para ser o indicado do Partido Republicano. Tem o Donald Trump e o Ron DeSantis, que são os dois favoritos aí para serem os candidatos republicanos, e esse indiciamento, né, que é inédito, né, de um ex-presidente, pode afetar aí, se não a liberdade, digamos assim, pelo menos a imagem do ex-presidente Donald Trump. Então, eu achei que isso também era uma notícia importante aí para a gente comentar com vocês no nosso boletim internacional, tá bom? Sobre os dois assuntos, a entrada da Finlândia na OTAN é mais um passo em relação ao conflito na Ucrânia, do lado do jogo de xadrez, e não necessariamente militarização ativa. Conflito esse que, como bem temos comentado por aqui, tem um desenrolar ainda desconhecido. Mas como bem está registrado em um meme, que este que aqui vos fala viu poucos minutos antes de começar essa ancoragem, já podemos dar o prêmio de funcionário aí da década da OTAN para o Putin, né, que de fato com esse conflito acabou ampliando muito mais a cobertura territorial da OTAN no mundo. E a respeito do Trump, ele já entrou em modo completamente eleitoral. Após esse indiciamento confirmado, ele já confirmou um apontamento de perseguição, citando que trata-se de uma pessoa que claramente está na liderança eleitoral para 2024 e tudo mais. O apelo colocado por ele é tão notável que faz a gente imaginar que talvez a pessoa que mais esteja torcendo para que Trump seja preso é mesmo o próprio Trump, apenas para confirmar que a suposta perseguição é real. Fica de novo a grande pergunta: será que o americano médio entenderá isso como um sinal de que ele seria um bom candidato a voltar à Casa
Casa Branca, ou isso contribuirá para que suas chances no fim diminuam? Ron DeSantis com certeza também está muito interessado em saber disso. Já pensou em ter um conteúdo do Terraço Econômico associado à sua marca e sendo apresentado a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham todos os anos? Confira na nossa Linktree o item Contrate o Terraço e nos chame. Conteúdos em texto, vídeo, áudio, posts de divulgação e parcerias. Tudo isso alinhado para amplificar seus resultados e com a qualidade de quem tem compromisso com você. Gostou? Nos chame porque juntos faremos acontecer. Fernanda, tem regulação de inteligência artificial vindo por aí? Você acha mesmo que o Terraço Cast iria deixar passar esse tema logo agora que a inteligência artificial conseguiu gerar o Papa Francisco de casaco de boneco da Michelin, aquele branco de frio? Gente, só antes de começar, eu já vou deixando meu grande beijo, abraço e um salve dessa semana, que vai para minha amiga Júlia Magalhães, que foi convertida a terraceira, pro Sérgio Leite, que treina comigo, e pro Matheus Peçanha, que tá sempre aqui com a gente, e o Lecinho Messi. Acho que falei certo. Mas, depois dessa imagem do Papa Francisco, muito engraçada por sinal, as pessoas começaram a debater online sobre os perigos do deepfake, né? Aqueles vídeos falsos, mas que são muito realistas, porque eles usam a inteligência artificial. Então, às vezes, colocam o rosto de um famoso num vídeo totalmente falso. Enfim, isso pode gerar consequências muito ruins. E uma coisa que eu já falei com vocês aqui antes é que na internet, ou num novo setor que venha a surgir na economia, a regulação costuma aparecer ex post, depois que o problema já é conhecido, né? Então, quando a mídia era só a mídia tradicional, não existia o problema de ter que combater a fake news. Mas agora que qualquer um com um celular é uma mídia particular, esse é um tipo de problema que a gente busca resolver. E nós, por exemplo, aqui do Terraço Cast, a gente participa de um grupo de discussão com vários FinFlus, né, influenciadores de investimento, junto com a Ambima, para tentar ver também modos de deixar a educação financeira na internet um pouco mais responsável. Acho que todo mundo aqui já teve um fake criado de pessoas golpistas tentando vender algum tipo de... Enfim, fazer alguma atividade fraudulenta. Então, geralmente é difícil prever os problemas, principalmente quando você não conhece o futuro, né? Quando o assunto é inovação. E essa semana, uma das empresas do Elon Musk, da Tesla, né? Ele tem participação em várias empresas e uma delas, chamada Future Life, lançou um comunicado que tem bem uma cara de manifesto pedindo para o mundo parar os grandes experimentos com inteligência artificial. O texto diz que os sistemas de inteligência artificial com inteligência competitiva com a humana pode oferecer riscos profundos para a sociedade e para a humanidade. E aí você deve ter visto, né, desde que o ChatGPT ficou mais popular, das pessoas falando profissões que devem acabar depois do ChatGPT, porque ele realmente faz um monte de coisa. Se você pedir para ele te desenhar um roteiro de viagem, ele vai fazer muito bem feito. Então quer dizer que a profissão de organizador de viagem vai acabar? Eu esqueci como se diz, mas sabe, existe esse medo de que a inteligência artificial já substitua algumas profissões, principalmente aquelas de curadoria, até mesmo, imagina, substituir um assessor de investimento, né, que é mais ligado aqui à nossa área. É um pouco complicado pensar nesse tipo de inteligência competindo com a inteligência humana, porque geralmente essa inteligência artificial se usa da ampla maioria, então vai se tornar verdade o que a ampla maioria está dizendo. Enfim, é um pouco preocupante, sim, e caso você não saiba, a inteligência artificial já tem o seu, digamos, código de ética. São os princípios de Asilomar. Eu não sei se eu falei certo, mas é um conjunto de 23 diretrizes listadas em uma conferência que ocorreu em 2017 na Califórnia. E com essa corrida pelos chatbots, que eu comentei aqui no Terraço há uns 2 episódios, as empresas vêm
concorrendo entre si. É uma corrida, de fato, para desenvolver e colocar no ar essas mentes digitais cada vez mais poderosas, mas que não necessariamente tenham controle. Nem mesmo os criadores conseguiriam controlar, né, ou compreender ou prever com um bom nível de confiança, né, que deixasse esse futuro um pouco mais confiável. Daí a recomendação para o desenvolvimento de sistemas mais avançados que o ChatGPT, a recomendação para que isso seja suspenso, porque ainda são testes um pouco perigosos. Essa pausa deveria durar até que o mundo conseguisse elaborar um pacote, um protocolo global de utilização desse tipo de tecnologia. Agora, não é a primeira vez que eu falo disso, né? Quando a gente teve lá o advento do metaverso, essa também foi uma pauta aqui do Terraço Cast, da dificuldade de se conseguir preparar uma regulação para algo que a gente nem sabe a dimensão que é. E aí, entre as maiores empresas de tecnologia, a Microsoft está na dianteira da inteligência artificial, dos chatbots especialmente. Foi ela que injetou uma grana na empresa do ChatGPT, e o Google e as Big Techs chinesas vêm correndo por fora, assim, e é uma disputa que causa muita preocupação entre os pesquisadores que estão mais de olho nisso, né? A regulação é um assunto muito complicado. Manter a ética sem travar os benefícios que essa tecnologia pode trazer é muito difícil. E aí, o número de apoiadores dessa carta que foi lançada dizendo aqui pelo Elon Musk, porque é o que as reportagens vêm propagando, mas é uma série de pessoas, de pensadores da área, se preocupando com a influência disso na nossa sociedade e quais são as consequências mais preocupantes. Sinceramente, acho que o ser humano vai sempre conviver com esse tipo de dilema. Eu fico chocada de saber que o meu futuro filho provavelmente vai trabalhar com algo que não existe. Mas enfim, vamos esperar. Eu só sei que o Spotify me parece ser muito terraceiro, porque de tanto eu pedir uma área de interação aqui entre a gente, eles puseram uma caixa de comentários. Mas para manter a tradição, eu vou pedir para você me mandar um emoji lá no @sigafefa. Deixa eu pensar, um cérebro, lá na minha última foto no Instagram. Aí eu vou saber que você ouviu aqui esse episódio até o final e que você gosta de ouvir sobre tecnologia. A quantidade de textos problematizando o Papa de Casacão tendeu ao infinito nos últimos dias. Fico pensando até em quantos desses foram escritos por algum chatbot. Enfim, a respeito desse assunto, cabe relembrar que vivemos em uma era de atualizações absolutamente rápidas das estruturas, ideias e tecnologias. No fim das contas, o maior perigo não é nem necessariamente se existirão regras para delimitar a atuação desse tipo de tecnologia, mas quão eficaz será essa corrida de cachorro atrás do rabo. Pensa bem, uma vez que as pessoas passam a acreditar em algo produzido por inteligência artificial que não seja real, como o próprio Papa de Casaco, como fazer para que a realidade chegue a essas pessoas? Uma lei conseguiria fazer isso sem ser revertido, né? Ou há tempo de que as pessoas de fato observem isso e pensem, era só um meme, não era alguma coisa real. Esse Papa de Casaco, ok, uma imagem que de fato, né, não tem grandes implicações para o mundo, mas imagina isso aplicado à política, aplicado à economia, aplicado a grandes empresas, enfim, pode ter muita repercussão. Por mais paradoxal que isso pareça a princípio, só podemos esperar algo mais racionalizado nesse campo a partir do momento em que alguma empresa consiga ter certo poder mínimo de direcionamento nesse mercado. Ou, em bom português, enquanto o cenário for de uma verdadeira guerra dos chatbots, aquela em que a Fernanda explicou com detalhes no episódio de número 360, é mais fácil imaginarmos uma enxurrada de novidades competitivas acontecendo do que vamos parar e pensar sobre os avanços disso tudo, como recentemente propôs esse manifesto puxado por Elon Musk e outras pessoas que direcionam negócios de tecnologia hoje em dia. Tivemos o anúncio das intenções, mas ainda faltam todos os aspectos do como fazer. Pensando nisso, se você ouviu até aqui, me manda em alguma das minhas redes sociais, em todas elas estou como Caio AUGSTOR, um emoji de olho, porque é assim que estamos aqui, de olho, aguardando para poder dissecar esse sapo. Abraço para quem enviou o emoji pedido no 365. Abraço para o Gilson, que nos enviou pelo grupo do Telegram. Quero seu salve aqui, só cumprir essa regra simples que eu contei agora há pouco.
Agradecendo então ao trio mais amado do Brasil que trouxe as análises do 365 do Terraço Cast. Muito obrigado, Raquel, e te aguardamos na próxima semana. É isso, gente. Amanhã eu gravo meu último vídeo sobre esse assunto. Eu não aguento mais esse assunto, então eu vou me abster de responder sobre esse assunto para todo mundo que perguntar sobre esse assunto, pelo menos nos próximos dias. É isso, gente. Muito obrigada de nada e nos vemos no próximo Terraço Cast. Quer dizer, vemos não, né? Ouvimos. Muito obrigado também, Renata, no meio das suas férias. Se você não estiver aqui semana que vem, te aguardamos numa próxima que, no máximo, acontece daqui 2 semanas. Na semana que vem eu vou estar na praia, então eu não garanto que eu farei o boletim internacional na semana que vem. Se bem que se eu fizer, pelo menos vou estar num lugar aí mais tranquilo, mais silencioso. Mas vamos ver, se a gente tiver notícia importante, eu venho pelo menos para dar uma palavrinha para vocês, tá bom? Se eu não vier na semana que vem, então na outra já estarei de volta. Acabando minhas férias na Califórnia, eu espero que pelo menos a chuva tenha passado quando eu voltar. E aí a gente volta aí ao nosso boletim internacional normal, tá bom? Um beijo para vocês, um beijo Raquel, um beijo Caio. E aí continuem ouvindo o Terraço, a gente tem aumentado aí a nossa audiência semana a semana, então eu queria agradecer isso para vocês também. E a gente se fala na semana que vem ou na outra, tá bom? Um beijinho e desculpa aí de novo pelo barulho, mas Vila Madalena é isso aí. Até a semana que vem. Tchau! E muito obrigado também, Fernanda, por trazer aí mais um assunto semente que provavelmente quem está nos ouvindo ainda não havia pensado, mas a partir de agora vai começar a pensar. Muito obrigado e te aguardamos na próxima semana. Valeu, pessoal, e a gente se vê na semana que vem. Até mais, até a próxima. Importante sempre relembrar, estamos abertos para feedbacks de qualquer natureza, tanto nas redes do Terraço, quanto nas das pessoas que deste podcast participam. Fica a dica. Gostou do que ouviu? Manda para alguém e vamos aumentar a base de pessoas que ouvem este glorioso podcast. Afinal de contas, é para você que nos ouve que produzimos tudo isso. Abraço pelas ondas sonoras, até o próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.